Neste vídeo, Michael compartilha conosco sua experiência de quase morte incrível. Ele conta que foi submetido a uma cirurgia de emergência para remover seu apêndice. Enquanto estava na sala de cirurgia, ele experimentou uma experiência fora do corpo e encontrou-se diante de uma luz brilhante e ofuscante, onde conheceu a Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Deus respondeu a todas as suas perguntas e esclareceu muitos conceitos sobre a vida, a morte e o além. Este é um relato verdadeiro e fascinante de um encontro com uma divindade que mudou sua vida para sempre. Assista este vídeo com o relato de Michael até o final e veja todas as respostas importantes e brilhantes de Deus a todas as perguntas que Michael fez. Olá, seja bem-vindo ao canal Retornando da Luz. Se esta é sua primeira vez aqui no canal, estamos felizes em tê-lo aqui. Aqui traduzimos e narramos as experiências de quase morte daqueles que morreram e viram o outro lado. Estes vídeos são destinados a trazer esperança para um mundo às vezes sem esperança e mostrar às pessoas que há de fato vida após a morte. Se você gostar dos nossos vídeos, considere clicar no botão de curtir, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Vamos à experiência de Michael. Olá a todos do canal. Todo mundo para quem contei essa experiência me olhou como se eu estivesse louco, ou continuou me dizendo que não era nada mais do que um sonho. Eventualmente, até eu comecei a acreditar que tinha imaginado tudo. Em 1990, fiquei gravemente doente com apendicite. Meus pais me disseram para não me preocupar, já que provavelmente era algo que eu tinha comido. À medida que os dias passavam, comecei a perceber que a dor não estava desaparecendo, e ao invés disso estava piorando. Desenvolvi uma febre grave e não conseguia manter nada no estômago. Depois que meus pais homeopáticos tentaram de tudo que podia pensar, minha mãe obrigou meu pai a me levar para o hospital. Desde o momento em que o médico me viu, ele soube que algo estava errado. Ele imediatamente pediu uma tomografia computadorizada do abdômen inferior. Quando a varredura foi concluída, o médico ordenou que eu fosse levado à sala de operações para remover meu apêndice e garantir que não houvesse nenhuma infecção adicional. Enquanto o anestesista se preparava para me sedar, ele disse para eu pensar em coisas boas enquanto colocava uma máscara sobre meu rosto e me disse para contar até 10. Eu consegui chegar até os 6. Assim que meus olhos se fecharam, experimentei algo que só pode ser descrito como uma experiência fora do corpo. Eu assisti enquanto os médicos trabalhavam em meu corpo de 13 anos. Assisti quando a máquina de batimentos cardíacos ficou plana e depois me vi em um lugar desconhecido. Havia um brilho tão cegante que era como olhar para o sol, e em todos os lugares que eu olhava podia ver o contorno das pessoas como se fossem feitas de fumaça. Enquanto olhava em volta, me sentindo inquieto com o que estava acontecendo, ouvi vagamente alguém me dizendo para avançar. Fiz o que me mandaram porque mesmo que a voz fosse suave e gentil, ainda era autoritária em seus comandos. Conforme continuei a seguir os comandos da voz, me encontrei na frente de uma escada cercada por uma luz ainda mais brilhante e ofuscante. Nessa época comecei a sentir medo quando mais uma vez a voz muito gentilmente disse: "Fique calmo, meu filho." O medo instantaneamente desapareceu de mim. Perguntei à voz quem era e o que queria. Para minha surpresa, a voz disse que era Deus, que era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que era o Criador dos céus e da terra, e que também era o meu Criador. Sendo uma criança irritante que eu era, é claro que eu tinha perguntas para ele. A maioria delas eram perguntas bobas, como eu estava morto ou ia morrer. Deus riu um pouco e depois disse: "Sim, todos morrem, mas você não morrerá hoje." Eu perguntei por que estava ali em sua presença e se tinha feito algo de errado. Ele respondeu que eu não tinha feito nada de errado e que cuidava de todos os seus filhos. Eu perguntei se minha irmãzinha que minha mãe abortou estava com ele. Ele riu e disse que, é claro, ela estava. Deus me permitiu fazer inúmeras outras perguntas, nunca ficando impaciente ou zangado comigo, não importando qual estúpida fosse a pergunta. Como se sentisse que eu não estava satisfeito com a resposta que ele estava dando, ele me disse para perguntar as perguntas que me incomodavam. Perguntei por que ele permitiu que minha irmã morresse e não experimentasse a vida em primeiro lugar. Ele respondeu que o corpo dela estava quebrado e que ele não queria que ela sofresse nos anos que se seguiriam. Eu disse que se ele fosse todo-poderoso, por que ele não poderia ter curado o corpo dela? Ele disse que não cura corpos, ele cura almas.
Nossos corpos são temporários, mas nossas almas são para sempre. Perguntei a Deus sobre o meu gato que morreu quando eu tinha 4 anos e se ele estava lá no céu também. Ele disse que ele estava realmente no céu e estava me esperando. Perguntei a Deus por que ele inventou um lugar como o inferno. Ele riu novamente e disse que não inventou o inferno, que o inferno é um outro estado de espírito. Perguntei se meus pais seriam permitidos no céu, mesmo que não fossem espirituais ou crentes. Deus me assegurou que eles estariam lá. Minha última pergunta para Deus foi por que ele permitiu que o mal existisse neste mundo. Ele me disse que o mal é apenas outro estado de ser, que ele deu a todas as almas a capacidade de escolher entre o certo e o errado, e às vezes elas seguem pelo caminho errado. Minha mente de 13 anos não conseguia compreender essa resposta. Continuei fazendo outras perguntas até que Deus finalmente me fez uma pergunta muito simples. Ele perguntou se eu estava pronto para ir. Eu disse que sim, estava pronto. Acordei na sala de recuperação e vi minha mãe e meu pai sentados em cadeiras ao lado. Eu disse a eles que tinha algo para contar, mas eles insistiram que eu descansasse. Foi permitido que eu deixasse o hospital 3 dias depois. No caminho de volta para casa, minha mãe mencionou o que eu disse sobre querer contar algo a eles. Então, expliquei tudo para eles, como pude fazer várias perguntas a Deus, como vi a operação acontecendo antes de perder a consciência. Contei tudo o que Deus me disse. Meu pai imediatamente gritou comigo para parar de inventar mentiras e que eu estava perturbando minha mãe, falando sobre o aborto espontâneo dela. Meu pai me disse que não era nada mais do que um sonho e que Deus não existia. Eu sabia que era melhor parar de falar depois que meu pai ficou em um de seus humores, mas eu sabia que o que eu tinha vivido não era um sonho. Não falei sobre esse incidente há mais de 30 anos, então obrigado por me dar essa coragem de contar a minha história. Não foi tudo ruim, no entanto, saí da cirurgia com uma cicatriz bem feia e descobri anos depois que o médico havia repreendido meu pai severamente. Minha mãe contou a história de como esse homem de 1,84 m com 114 quilos encolheu-se enquanto esse médico o insultava por ser um idiota e como ele quase me matou. Muitas vezes me pego pensando por que não pude testemunhar isso antes de ir para o céu. Minha mãe também me confidenciou anos depois que acreditava em mim, porque havia mencionado seu aborto espontâneo apenas uma vez, quando eu tinha 3 anos. Então não havia como eu saber de tudo aquilo. No entanto, ela tinha tanto medo de meu pai que não pude contar a ele, não até mais tarde na vida. Ambos os meus pais encontraram Deus mais tarde em suas vidas e são devotos e seguidores de Cristo. Recentemente li um artigo que dizia ser impossível sonhar enquanto está anestesiado, porque você nunca alcança o tipo de sono REM necessário para ter sonhos tão vívidos. Enfim, obrigado novamente a vocês do canal por deixar eu fazer o relato da minha experiência. Isso encerra a experiência de Michael. O que todos pensaram quando ele disse que fez essas perguntas a Deus? O que você achou de suas respostas? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Certifique de se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Isso permitirá que você receba atualizações quando um novo vídeo for lançado e por sua vez ajudará o canal Retornando da Luz a crescer. Até o próximo vídeo.